Uma notícia explosiva está sacudindo os bastidores da política brasileira e internacional. O senador aliado Donald Trump enviou uma carta contundente ao ministro Alexandre de Moraes, chamando de ditador da toga. O tom do recado não deixou dúvidas. A paciência dos apoiadores de Trump com as decisões do Brasil chegou ao limite. Agora, Moraes tem um prazo para responder. Para aumentar a pressão, Steven, estrategista político de Trump, pediu sanções ao Brasil como resposta às ações que, segundo ele, estão limitando as liberdades do povo brasileiro. A ausência de Jair Bolsonaro na posse de Trump também gerou grande insatisfação entre senadores e autoridades americanas próximo ao ex-presidente dos Estados Unidos, intensificando o clima de tensão. Agora a corda arrebentou. Alexandre de Moraes e Lula estão na berlinda e sem escapatória, sendo forçados a lidar com uma onda crescente de críticas e ações internacionais. O cerco está se fechando e o governo brasileiro enfrenta o desafio de responder à pressão externa enquanto tenta manter o controle interno. Esse vídeo é muito polêmico e você precisa assistir ele comigo. Viajar aos Estados Unidos por determinação do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu aliados na sede nacional do PL em Brasília para assistir à posse de Donald Trump. O passaporte de Bolsonaro foi confiscado por ordem do ministro Alexandre de Moraes em fevereiro do ano passado, durante a operação da Polícia Federal. A defesa do ex-presidente tentou reaver o passaporte em 2 ocasiões. Nas duas, Moraes negou o pedido. Ontem, o senador americano Shane Jett, do estado de Oklahoma, enviou uma carta formal ao ministro Alexandre de Moraes e aos demais integrantes da Suprema Corte Brasileira para solicitar a devolução do documento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No pedido, Jett sustenta a necessidade de garantir a liberdade individual, valor que ele afirma ser essencial tanto na Constituição brasileira quanto na tradição democrática dos Estados Unidos. Até o momento, não houve resposta oficial do Supremo Tribunal Federal em relação a esse ofício. Ana, eu quero te ouvir aí, se você fez também o Data Oeste em relação à repercussão da ausência de Jair Bolsonaro na cerimônia de posse, como repercutiu, você tem conversado com algumas pessoas aí em Washington, você que chegou já no sábado, conta pra gente. Paula, conversei sim, fiz o Data Oeste e conversei com um dos principais articuladores, como queiram, do Partido Republicano, ele que trabalhou, Charlie Giroux, que trabalhou com o presidente Ronald Reagan, ainda quando o Reagan era governador da Califórnia, depois seguiu com o presidente Reagan para a Casa Branca, e ele me disse ontem à noite, ele está aqui e nós nos falamos por telefone, e ele me disse ontem à noite que repercutiu bastante a ausência do presidente Jair Bolsonaro, principalmente, Paula, porque agora as pessoas estão cientes de todo o processo que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Muitos, inclusive, perguntaram, já que o Charlie conhece bastante a história do Brasil, já foi ao Brasil, inclusive ele que nasceu no Brasil, acreditem se quiser, nasceu no Brasil, mas mudou para os Estados Unidos ainda com 2 aninhos, foi adotado por uma família americana, ele e a irmã, se mudou para os Estados Unidos, aí se tornou um grande advogado na Pensilvânia, depois entrou para o Partido Republicano. Ele me disse que as pessoas perguntam muito qual foi o crime que o presidente Jair Bolsonaro cometeu. Muitos querem saber, assim, legitimamente. E a resposta, é claro, que deixa todos de boca aberta. Como não há crime, não há indiciamento, não há por que ele está sem o passaporte. E aí, essa conversa, ele me disse, Ana, é uma conversa que começa e as pessoas não terminam essa conversa de maneira rápida. Elas continuam perguntando, depois perguntam por que o presidente Bolsonaro está inelegível. E aí, quando vem a resposta, por causa da tal reunião com os embaixadores, ainda quando era presidente, as pessoas ficam mais chocadas ainda. O que acontece, Paula, é que não tem como os americanos, não tem como você não fazer essa relação que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro
com a caça às bruxas que aconteceu nos últimos 2, 3, 4 anos em relação ao presidente Donald Trump. Então, o lawfare, que muitos diziam, né, não, nunca vai acontecer na América, isso nunca vai acontecer aqui, os americanos testemunharam, muitos, inclusive, votaram em Donald Trump contra o lawfare. Então, as pessoas entendem que essa perseguição, ela é implacável. A única diferença, Paula, é que aqui, hoje mais cedo, nós estávamos com a Suprema Corte, né, atrás da gente, agora estamos com a Casa Branca, né, os fundos da Casa Branca. A única diferença é que aqui a Suprema Corte não interfere em nenhum processo do Legislativo e do Executivo. E aí, quando você explica essa questão, como a nossa Suprema Corte é ativista, é política, que está interferindo no Legislativo, no Executivo, interferiu no Executivo quando o presidente Bolsonaro ainda estava, né, como presidente do Brasil, aí dá um nó na cabeça das pessoas. Mas muitos deles, Paula, dão a seguinte resposta: Maria Salazar vem aí. Ela vai ser um nome importantíssimo para o Brasil dentro da administração de Donald Trump. Ô, Ana, diga para o Ivan Kleber que eu também quero ouvi-lo sobre esse assunto, por gentileza, que acho que ele não está com ponto, não consegue me ouvir. Mas antes, deixa eu trazer aqui para a nossa audiência, porque a produção reuniu também a repercussão da ausência de Jair Bolsonaro nessa cerimônia de posse de Donald Trump, que ganhou destaque na mídia internacional. O fato repercutiu na imprensa dos Estados Unidos, da Europa e até do Oriente Médio. O jornal americano Wall Street Journal destacou que, apesar de Bolsonaro ser um dos principais aliados de Trump na América Latina e ter recebido um convite para o evento, o ex-presidente foi proibido pela justiça brasileira de deixar o país. Ainda nos Estados Unidos, o The Washington Post foi além e traçou o histórico de embates na justiça entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Já o principal jornal do Oriente Médio afirmou que Jair Bolsonaro se considera vítima de perseguição judicial. Eu quero ouvir, então, o Ivan Kleber sobre a ausência de Donald Trump, ele que mora também em Londres, também como é que repercutiu por lá. Enquanto isso, a gente está acompanhando aqui, ó, um olho em Washington, na Ana e no Ivan Kleber, de olho dentro do Capitólio. Donald Trump segue ali participando dessa cerimônia de revista de tropas. Logo mais a gente traz mais atualização. Agora é com vocês aí, Ivan Kleber. Obrigado, Paula. Completando esse giro da mídia, muitos órgãos de imprensa da América Latina também repercutiram isso. E também conversando com pessoas aqui ontem, porque o Brasil é o país líder da América do Sul, pelo menos deveria ser. Então, as pessoas olham para o Brasil e veem o que está acontecendo. Teve uma declaração do Milei também, falando a respeito que o Lula não deixou o presidente Bolsonaro ir, né, a essa posse. Agora eu queria trazer um ponto em relação ao sentimento dos americanos, porque as pessoas pensam, foi o Trump que convidou o Bolsonaro, então, só que a recusa, digamos, a impossibilidade do presidente Bolsonaro vir à posse, muitos americanos estão encarando como uma ofensa, porque foi um convite dos Estados Unidos a um ex-presidente do Brasil. Então, muitos americanos, até pessoas que não votaram, melhor dizendo, em Donald Trump, porque hoje é o dia do país. Política, embora seja a posse de um presidente, em alguns momentos deve ser deixada de lado. Então, eu percebi que existe um sentimento do americano, dessa recusa, digamos assim, e de trazer a ofensa para o sentido pessoal, para o lado pessoal da coisa, não é? Então, eu observei muito essa repercussão na América Latina. A gente já tem outras questões também, que não é o caso aqui, mas da pressão que está acontecendo em cima do presidente Lula para que ele responda às declarações do Maduro, feitas na semana passada, que as Forças Armadas brasileiras vão ajudar a libertar Porto Rico. Até agora, pelo menos que eu tenha visto, a gente não teve essa resposta. E nesse sentido também entra essa questão, então, da impossibilidade do presidente Bolsonaro vir aqui para a posse. Eu ressalto muito essa questão que muitos americanos se sentiram, afinal de contas, é a posse do nosso presidente, por que ele não pode vir, né? Teve muito essa questão. Uma reportagem, um destaque da Folha de São Paulo, o ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, afirmou que vai pedir ao novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio,
medidas contra o Brasil em razão da ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. De acordo com a reportagem, na afirmação, Bannon cita o nome de Alexandre de Moraes. Aspas. Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Faça América Grande novamente amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fecha aspas. No último fim de semana, Steve Bannon organizou um evento com representantes da direita mundial e tinha o ex-presidente brasileiro como convidado especial. Então, Jair Bolsonaro foi representado pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Claro, Cauti, Jair Bolsonaro não pôde viajar, segue com o passaporte retido, então o deputado federal Eduardo Bolsonaro o representou. A gente viu aí uma imagem do Steve Bannon, que promete sanções, penalidades ao Brasil, penas ao Brasil, em razão aí dessa negativa de entregar o passaporte a Bolsonaro, mas não só isso, né? Tudo que nós estamos enfrentando nos últimos anos em termos de liberdade de expressão. Pois é, Paula, vamos contextualizar. O Bannon, ele não está na equipe da Casa Branca, não será ministro nem conselheiro do Trump formalmente, mas ele foi muito importante, especialmente no primeiro mandato de Trump. Ele foi se afastando do comando do país, até discordando em alguns pontos de Trump, mas ele continua sendo uma figura política muito relevante, especialmente no debate público americano. Agora, Bannon, ele dá um sinal claro de que o movimento Make America Great Again, que é maior até do que, hoje até maior do que o Partido Republicano, lembrando que Trump tomou o Partido Republicano de dentro, né, ganhando as primárias contra todos os seus adversários. Esse movimento sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil em relação ao presidente Jair Bolsonaro e, com certeza, a administração Trump vai ter um olhar muito atento às dinâmicas brasileiras, por duas razões. Primeiro, o Brasil é um país grande demais para ser ignorado. Não é possível, não é aceitável para Trump deixar um país tão próximo dos Estados Unidos nas mãos de ditaduras como a China, que não vê a hora de aumentar a sua influência no Brasil, mas também o Brasil, que está se alinhando cada vez mais a estados canalhas. O comportamento do presidente Lula com o Nicolás Maduro é um exemplo disso. O fato que tivemos, né, logo nas primeiras semanas do novo mandato de Lula, dois navios militares iranianos que chegaram no Rio de Janeiro e atracaram lá também é um sinal claro de que alguma coisa está errada na condução da política externa brasileira. Lula foi lá e homenageou também, né, esses navios iranianos. O fato de que Geraldo Alckmin foi até o Irã e se sentou do lado dos piores elementos da política internacional, todos os líderes de grupos terroristas, muitos dos quais eliminados por Israel nos dias seguintes, também não passou despercebido na Casa Branca. Ou seja, primeiro ponto de atenção, o Brasil está progressivamente descarrilhando em direção de ditaduras, e ter uma ditadura aqui nas Américas, do lado de casa, não é aceitável para os Estados Unidos. Mas ponto número 2, Bolsonaro é um aliado histórico de Trump, eles têm um relacionamento pessoal. Ele sabe que Bolsonaro será fundamental nas eleições de 2026, candidato ou não. E por isso que Trump vai sim, através do Marco Rubio, se interessar no que acontece no Brasil e eventualmente aplicar retaliações, sanções, investigações, por exemplo, interrompendo acordos de cooperação bilateral, por exemplo, limitando o acesso ao território americano pelos responsáveis desses abusos que estão sendo cometidos por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, assim, o governo Trump está apenas começando. O Brasil não é a prioridade número 1 para eles. O Brasil é um país secundário para os Estados Unidos. A prioridade hoje é a China. Aliás, a prioridade hoje é a guerra da Ucrânia, para acabar logo a guerra da Ucrânia. Logo em seguida vem a situação do Oriente Médio, e depois a China, depois a Europa e só em seguida vem o Brasil. Mas eles não esqueceram do Brasil, não. E Trump sabe muito bem que algo errado está acontecendo por aqui. Deixa eu pegar esse gancho aqui que você deixou, Cauti, jogar para a Ana. Ela já deu uns pulinhos aqui que ela está tentando se aquecer. Imagina, menos 12 graus de sensação térmica em Washington. Ana, o pessoal aqui no chat, olha, tá todo mundo mandando força para você se aquecer, tomar um cafezinho, todo mundo de olho, muito preocupado aí com você e com o Ivan Kleber aí em Washington.
estão a céu aberto, viu? E aí eu quero aproveitar o gancho do Caute, a gente está falando aqui sobre possíveis sanções ao Brasil. Queria te ouvir também qual o peso do Brasil você acha que Donald Trump, o governo Trump, vai dar na lista de prioridades. Caute disse que não é a prioridade número 1, mas onde é que está no horizonte de Donald Trump o Brasil, Ana, nesse momento? Paula, eu acho que é um quebra-cabeça. O Brasil hoje são várias pecinhas em relação ao Brasil para a atual administração Trump. Existem as barreiras, né, tarifárias, ou seja, o Brasil cobra muito mais dos Estados Unidos do que impostos, né, do que os Estados Unidos do Brasil. O Trump falou isso num discurso. O Brasil era um dos países ali que ele disse que vai dar uma olhada nas tarifas e vai ver o que é justo. Foi, inclusive, uma das grandes brigas do Donald Trump com a China na antiga administração. Estavam entrando num acordo, aí chegaram as eleições de 2020, Donald Trump saiu da Casa Branca, isso acabou morrendo. Mas agora ele traz isso como um ponto importante para a economia americana. E ele falou isso no discurso dele hoje. Ele vai fazer com que os cidadãos americanos, que eles tenham mais riqueza, que a economia esteja mais aquecida, e essa parte das tarifas é um dos componentes dessa nova agenda econômica. Mas nesse quebra-cabeça, em relação ao Brasil, Paula, tem aquela questão que a gente fala muitíssimo aqui, que é exatamente a relação do Brasil de Lula, não o Brasil dos ótimos, excelentes cidadãos de bem, né, que nós temos na nossa nação, mas o Brasil de Lula alinhado com ditaduras, não apenas as famosas, né, as do Foro de São Paulo, Cuba, Nicarágua, os ditadores africanos, mas agora também o Brasil de Lula alinhado com inimigos declarados exatamente dos Estados Unidos da América, como o Irã, que hoje é o maior financiador do terrorismo no mundo. É o Irã que financia o Hamas, é o Irã que financia o Hezbollah. Lembrando, Paula, que na antiga administração de Donald Trump cortou exatamente as artérias financeiras do Irã. Ele congelou 6 milhões de dólares que estavam aqui nos Estados Unidos, que seriam destinados ao Irã. Joe Biden entrou, descongelou esse dinheiro, ou seja, o Irã, que estava enfraquecido ali na saída de Donald Trump da Casa Branca em 2021, se fortificou, né, se fortaleceu mais uma vez com Joe Biden levantando as sanções contra o Irã. E, claro, o Brasil mandou o Geraldo Alckmin para o parlamento iraniano, onde eles cantaram Morte à América, Death to America, e o Brasil ali. Depois, outra questão que os americanos sempre mencionam muito aqui é exatamente a questão do Brasil, de Lula ter se levantado durante o discurso de Israel na ONU, ter se levantado junto com o Irã. Os dois países saíram ao mesmo tempo do plenário da ONU. Então, esse quebra-cabeça todo, Paula, além dos navios iranianos, nós sempre comentamos aqui, atracados no porto do Rio de Janeiro, naquele, né, fatídico fevereiro, os americanos ainda não acharam a resposta que eles estão procurando. O que entrou no Brasil naqueles navios ou o que saiu, quais as relações mais profundas do Brasil, quem do governo brasileiro, estava na celebração naquele navio iraniano. Então, esse quebra-cabeça todo não é apenas uma sanção ou um detalhe econômico. Acho que é um quebra-cabeça todo do que significa o Brasil de Lula, de que lado o Brasil de Lula está no contexto geopolítico, e, infelizmente, é do lado errado da